Como descobrir qualquer link na internet? Bom, nesse vídeo aqui é exatamente o que você vai aprender. Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Léo e nesse canal aqui a gente fala de programação e desenvolvimento pessoal e profissional. Então, como que você lida com as dificuldades da programação? Síndrome do impostor, a dificuldade de trabalhar no home office, o que fazer, quais são os primeiros passos da sua carreira, tudo isso você vê aqui. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, like no vídeo e a gente já pode começar. E para começar esse projeto, a gente vai trazer duas bibliotecas, tá? Import RE e Import Requests, tá? A biblioteca Requests você precisa instalar ela, tá? A biblioteca RE não. Quando você instala o Python, ela já vem. Mas a Requests você precisa instalar. Então, você vai vir aqui no seu terminal, vai colocar pip install requests e aí você vai fazer a instalação dela, tá? Toma cuidado na hora de escrever, porque a biblioteca request é uma coisa, requests é outra, tá? Então, só esse S aqui já vai mudar todo o sentido da sua instalação. Então, toma cuidado na hora que for instalar, tá certo? E aí, para começar, a gente vai criar uma função chamada função extrair links, tá? Extrair links da página. E aí, o parâmetro vai ser a URL. Então, o que a gente vai fazer nesse projeto? A gente vai pegar uma URL que a gente já conheça e ele vai trazer todas as outras URLs baseadas nessa que você já passou. Então, aqui a gente vai trazer um try, certo? Daquele try except, que seria para tentar e gerar exceções. E aí, aqui dentro a gente vai colocar a resposta ao conteúdo. Então, aqui a gente vai trazer aqui embaixo e vai colocar aqui resposta ao conteúdo, certo? Essa resposta vai chamar aqui a requests e a função get, tá? Nesse caso, get tem muitos sentidos, no caso a gente pode ser o sentido de pegar, então ele vai pegar e vai explorar essa URL aqui e o conteúdo vai ser a resposta em formato de texto, tá? Agora entra a parte mais importante, que é a parte das expressões regulares. Então, coloquei uma variável aqui que eu chamei de links e aqui a gente vai colocar a função findall, certo? E aí aqui você vai seguir essa estrutura para ele fazer as validações. E aí aqui no final você vai colocar a variável conteúdo para ele juntar as informações que ele conseguiu na expressão regular dentro dessa variável conteúdo aqui e ele vai fazer o return dos links pra gente, certo? E aí aqui a gente vai colocar um except caso a gente tenha algum erro. E esse exception a gente vai chamar SI aqui, tá? Então a gente, ao invés de escrever a palavra exception completa, a gente vai chamar só a letra E, certo? E aí a gente vai trazer um print aqui embaixo com essas informações. Então, erro ao extrair links, ele vai trazer o erro aqui pra gente e ele vai retornar vazio. Feito toda essa estrutura de extração, a gente vai para a estrutura de execução. Então aqui embaixo a gente vai colocar um if name igual a main e vai passar uma URL com o input. Então dentro desse input aqui você vai colocar a URL da página que você deseja extrair os links. Então aqui você vai colocar, por exemplo, o site do Google, o site do YouTube ou qualquer outro site, tá? Eu vou dar o exemplo aqui de site do Google, do YouTube e do meu próprio site para você ver funcionando não só nesses sites muito grandes, tá? Então aqui embaixo a gente vai trazer os links e vai chamar a nossa função. Então links é uma outra variável, tá? Não tem problema você ter uma variável links aqui em cima e uma aqui embaixo, elas estão em funções diferentes, então não vai ter conflito. E aí a gente vai chamar a função de extrair links página e a gente vai passar o parâmetro URL. Esse parâmetro URL que a gente está colocando aqui embaixo não é o que está aqui em cima, tá? Essa URL que a gente está colocando aqui é a que está aqui, ó. Então, se a gente colocar isso aqui com letra maiúscula, por exemplo, você vai ter que mudar aqui, porque ela já deu um erro, certo? Então, a gente vai colocar aqui em minúsculo. Então, se você colocar por algum motivo diferente o nome dessa variável em relação a essa aqui de cima, você vai copiar aqui dentro a que está aqui embaixo, tá? Não importa se você colocar diferente aqui, tá? Se você coloca um X aqui e um X aqui, ele vai rodar normalmente, ele não vai dar conflito aqui em cima. Porque quando a gente passa um parâmetro aqui em cima, o que importa de verdade é a quantidade. Então aqui ele está vendo um parâmetro. Se eu colocar URL, y, aí aqui embaixo ele vai esperar 2 parâmetros, tá? Então você só precisa respeitar a quantidade de parâmetros, independente do que esteja escrito, tá? Por que a gente coloca escrito? Para ficar mais fácil para o programador entender. Se eu colocasse uma função, um monte de parâmetro x, y, z,
os programadores não iam entender o que está escrito ali. Eles precisam entender o que esperar. E aí, no caso, a gente define baseado no que a gente está colocando aqui, que vai ser uma URL. Feito isso, a gente vai colocar uma estrutura de if. Então, esse if aqui vai ser o print, trazendo todos os links encontrados. Então, para cada link dentro dos links, a gente vai printar link. Então, ele vai trazer um por um, linha a linha, certo? E caso você coloque algum site que não tenha nenhum link encontrado, ou que ele simplesmente não encontrou, ainda que exista, nenhum link encontrado, certo? Então, basicamente, o projeto é esse, tá? Não é um projeto tão extenso, mais ou menos umas 23 linhas, mas é um projeto excelente para você extrair links, tá? Então, a gente vai trazer agora na prática. Então, Python extrator.py e a gente vai rodar isso aqui, certo? Ele vai perguntar qual é a URL da página que você já deseja extrair os links. Nesse caso aqui eu vou começar com o link do YouTube, tá? Vale ressaltar, baseado na estrutura que a gente colocou aqui em cima, você precisa do HTTPS. Então, https://youtube.com.br. Ainda que não seja tão comum você utilizar, muita gente coloca o link do site direto e pula esse HTTPS, é interessante que você coloque ele, principalmente aqui em cima na expressão regular, porque aí ele vai buscar mais profundamente, tá? Como muitas vezes esses links que você vai extrair estão meio escondidos, é interessante você utilizar o HTTPS, porque se você não utilizar, talvez muitos links passem despercebidos. Então é interessante que você use, tá certo? E aí quando você der o Enter aqui, ele vai trazer todos os links que ele achou baseado no YouTube. Então aqui a gente tem estruturas de desktop, aqui a gente tem o YouTube padrão, então aqui eu coloquei o .com.br, né? Aqui na estrutura, mas aqui ele trouxe o .com, então todas as versões. Aqui é o About, que seria o sobre. Aqui a gente tem o Copyright, o Creators, o Ads, né, que seriam os anúncios. Aqui a gente tem o site de developers do google.com/youtube, então são sites um pouco mais técnicos. Aqui políticas. Então você pode explorar muita coisa aqui, tá? Se eu vou rodar isso aqui de novo, só que agora a gente vai colocar, por exemplo, o Google, tá? Então google.com.br. Ele vai trazer diversos links novamente, então Google Imagem, Google Maps, aqui a gente tem o e-mail, né, o mail que seria o Gmail, aqui a gente tem o histórico do Google, então você encontra muitas informações aqui, tá? E você pode colocar sites menores do que o Google, por exemplo, então eu vou colocar o meu aqui, por exemplo, thefirstcode.com.br, e aí você coloca o meu link aqui. Ah, sim, faltou colocar o resto, né? Eu esqueci de colocar o HTTPS, por isso que ele não foi, tá? Então a gente vai colocar aqui o HTTPS, // eu acho que é só isso, né? Deixa eu conferir aqui em cima. HTTPS, // e o código, certo? Então, feito isso, eu já posso passar aqui o meu cursor para frente, vou dar o Enter, e ele já vai trazer todos os links que ele encontrou baseado no meu site. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho diversas páginas, eu tenho muita página criada, então ele vai encontrar todas essas possíveis páginas. Aqui ele encontrou uns links de checkout também, então ele encontra muita coisa, tá? Então toda vez que você precisar descobrir algum link, você encontra aqui. Então esse é o tipo de projeto, cara, que faz sentido você ter guardado. Tá? É aquele projeto que talvez agora, nesse momento que você está vendo o vídeo, você não enxergue grandes funções para ele. Você até testou com o Google, com o YouTube, mas você não enxerga grandes oportunidades para ele agora. Mas eu recomendo, deixe ele guardado. Tá? Deixa ele guardado porque cedo ou tarde ele vai ser útil para você. Eu já tive essa mentalidade de não vai servir para nada e depois no final ele serviu. Então guarde esse projeto é extremamente importante para você ter no seu portfólio. Eu fico por aqui e até a próxima. E só um lembrete, se você quiser dominar o Python, se você quiser saber isso aqui do avesso, confere os links na descrição, porque lá você encontra o link para o Python Pro, onde isso aqui é só o começo e você aprofunda e muito no Python. Fico por aqui e até o próximo vídeo.